Bem, vamos começar os nossos estudos. Começaremos pelo bloco 1, que é o bloco do nivelamento. E a primeira coisa que você precisa lembrar é o nome dos termos das operações. Vamos lá então? Nas operações, cada número recebe um nome de acordo com a posição que ele ocupa. Vamos lá. Temos aqui o caso da adição. O primeiro número que está na adição se chama primeira parcela, o segundo número, segunda parcela, e o terceiro número, soma ou total. E qual é o núcleo da coisa aqui? O que você precisa saber e não pode esquecer? É a palavra soma ou total. Então, todas as vezes que aparecer a palavra soma ou total, você tem que lembrar, é o resultado da adição. Exemplo, Carlos gastou R$20 com lanche e R$10 com refrigerante. Qual foi o total que Carlos pagou? Apareceu a palavra total, então você já sabe que a continha é de adição. Próximo. Nós temos aqui agora uma subtração. O primeiro número da subtração se chama minuendo, o segundo número, subtraindo, e o resultado, diferença. Qual é o núcleo da coisa aqui? O que você precisa saber e não esquecer? A palavra diferença. Então, caiu a palavra diferença, você tem que lembrar que é o resultado da subtração. Exemplo, Carlos tem 30 anos e Eduardo tem 20. Qual é a diferença de suas idades? Então, se estamos falando de diferença, você já sabe que você vai fazer uma subtração. Próximo. Temos agora uma multiplicação. Bom, o primeiro número numa multiplicação se chama primeiro fator. O segundo número, segundo fator. E a resposta, o resultado da multiplicação é produto. E, inclusive, você já deve ter ouvido por aí a expressão a ordem dos fatores não altera o produto. O que quer dizer isso? Observe que nós temos aqui o número 4 em cima como primeiro fator e o número 3 aqui embaixo como segundo fator. Se eu inverter essa situação, nós teremos então aqui, ó, o 4, que era primeiro fator, vem aqui para baixo como segundo, e o 3, que era segundo fator, vem para cima como primeiro. Ou seja, eu inverti a ordem dos fatores. Então, a ordem dos fatores não altera o quê? O produto, ou seja, o resultado, certo? Então, a ordem dos fatores não altera o produto, significa dizer que eu posso alterar a ordem dos números na multiplicação e o resultado não altera, ok? Tá. Qual é o núcleo da coisa? O núcleo da coisa é você lembrar da palavra fator e também lembrar da palavra produto. O que é fator? Fator é cada número que está sendo multiplicado e produto é o resultado da multiplicação. Exemplo, vai ter conta que vai pedir assim, ó, faça a fatoração de 20, por exemplo. Então, fatoração, fator-ação, é a ação de você transformar um número em fatores, ou seja, você vai pegar números que multiplicando dê o número 20, mas isso a gente vai ver mais lá para frente. Outro exemplo também é um conteúdo que você vai rever aqui esse ano, chamado produtos notáveis. Produto, você então vai lembrar que é o resultado de uma multiplicação. Tudo bem até aqui? Então, vamos para a próxima. Bom, agora nós temos uma divisão. 6 dividido por 3 é igual a 2 e sobra 0. Então, cada um desses números aí recebe um nome de acordo com a posição em que eles ocupam. Vamos lá então. Esse número que está aqui fora é o dividendo. Esse número que está aqui dentro é o divisor. A resposta, o resultado da divisão se chama quociente ou razão. Ora vai aparecer o nome quociente, ora vai aparecer o nome razão. E ali é o resto. Então, olha só, você tem aqui dividendo, divisor, quociente ou razão e resto. Agora, qual é o núcleo da coisa? O que é que você não pode esquecer? É a palavra divisor e a palavra quociente e a palavra razão. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Calcule a razão entre 10 e 2. Bom, se é a razão, você já sabe que é divisão. Vai pegar o 10 e dividir por 2. Outra
Outro exemplo é, quais são os divisores de 20? Então, divisores você já sabe que é um número que está nessa posição aqui, ou seja, é um número que vai dividir o outro, mas a gente vai ver divisores mais lá na frente. Até aqui está tudo bem? Então, nossa aula aqui desse primeiro momento já acabou e agora é hora da nossa revisão para você saber o que você não pode esquecer. Vamos lá. Eu pergunto daqui, você responde daí, tá? Quais são os nomes do resultado da adição? Responde daí. Acertou se você respondeu soma ou total. Qual é o nome do resultado da subtração? Responde aí. Acertou se respondeu diferença. Qual é o nome do resultado da multiplicação? Produto, muito bem. Quais são os nomes do resultado da divisão? São dois. Quais são eles? Isso aí, quociente ou razão. O que são fatores? Certo, são números que multiplicam. Agora, observe aí na divisão ao lado, que número é o divisor? Isso, o divisor é o número 3. Esse primeiro momento, essa primeira parte do bloco 1, tá tranquilo para você? Então, vamos para a próxima.